Olá, seres vivos! Minecraft é sem dúvida um dos jogos mais importantes da história. Desde seu lançamento em 2009, seu conceito diferente que coloca um jogador num mundo completamente quadrado à mercê de sua própria criatividade, foi o que gerou uma comunidade imensa que só aumentou com o passar do tempo. Além disso, Minecraft foi gerando muitos temas curiosos e mistérios obscuros com o passar dos anos, tanto no que diz respeito à sua gameplay, quanto ao seu desenvolvimento, história e etc. Devido à grandeza desse jogo, existem muitas coisas sobre ele que são desconhecidas até mesmo por quem jogou esse jogo durante anos. Então, sabendo disso, eu decidi trazer um iceberg cobrindo alguns dos temas mais curiosos e obscuros relacionados a Minecraft. E acredite, existe mais coisa bizarra sobre esse jogo do que pode parecer. Para montar esse iceberg, me baseei em alguns icebergs que encontrei na internet, junto de algumas pesquisas separadas feitas por mim mesmo. E a ordem dos tópicos foram separadas indo de temas mais conhecidos e relevantes até lendas e mistérios obscuros. Então eu garanto que esse iceberg tá bem interessante. Só que antes de irmos pro vídeo, eu quero deixar uma dica para você que ainda não usa a Honey Game. A Honey Game é uma plataforma gratuita onde você converte tempo de uso da internet em trocados de uma forma muito simples. Apenas baixando o aplicativo da Honey Game e deixando ele aberto em segundo plano, você começa a acumular pontos que depois podem ser trocados em dólares. Você pode conectar mais de um dispositivo por rede e isso já ajuda muito em adiantar o seu progresso, pois para fazer o primeiro saque é necessário ter juntado no mínimo 20 dólares. Mas para te ajudar ainda mais, eu vou deixar um link no fixado onde, fazendo o cadastro por ele, você começa com 3 dólares adiantando muito o seu progresso e facilitando ainda mais os seus ganhos. Como eu disse, é uma plataforma gratuita, então não precisa se preocupar em gastar nada para utilizá-la. Então use o link no fixado e comece a ganhar alguns lucros com a Honey Game apenas usando sua internet. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Herobrine é provavelmente uma das figuras mais conhecidas quando se fala em Minecraft. Como já é de conhecimento entre muitos, a lenda do Herobrine descreve uma entidade que estaria presente no jogo, porém tendo aparições muito raras e pouco documentadas. A figura é descrita como sendo um personagem com a mesma skin do Steve, porém com os olhos completamente brancos. E durante o jogo é dito que ele age como um tipo de observador sombrio, que apenas ficaria de longe encarando o jogador fora de sua visão. Durante os anos foram surgindo inúmeras interpretações com relação à real história do Herobrine, mas pelo que se sabe, essa lenda teria se originado a partir de um post feito no 4chan, no dia 31 de agosto de 2010. E ela foi feita por um usuário anônimo que afirmou ter encontrado a entidade enquanto jogava, descrevendo seu relato, assim dando origem a uma das creepypastas mais famosas da história da internet. Assim como muitas pessoas, a lenda do Herobrine foi uma das coisas que mais me aterrorizou quando eu comecei a jogar Minecraft. E muito disso se deve porque, quando paramos para olhar, o próprio estilo do jogo naquela época remetia a uma coisa muito assustadora. Então era bem mais fácil de acreditar nessa lenda naquela época. Curiosamente, pelo que parece, esse post original que iniciou a lenda do Herobrine foi perdido, e atualmente tudo que temos são prints retirados da página enquanto ele ainda estava de pé. Eu recomendo que assista o meu vídeo sobre lendas clássicas nos jogos, pois lá eu comento um pouco mais a fundo sobre a história dessa entidade, e tem link no fixado caso tenha interesse. Não dá pra saber exatamente do que os creepers são feitos quando olhamos pra eles no jogo, até porque a textura pixelada impede que possamos tirar alguma conclusão. Porém, existe muita coisa que aponta para a ideia de que os creepers são feitos de planta, pois além da textura verde, que lembra grama, quando irritamos um creeper ele faz um barulho como de folhas ou de mato. Essa ideia já foi confirmada pelo Notch, aliás. E creeper também é uma palavra que pode ser traduzida para um tipo de folha trepadeira como musgo. Então, se estivesse no mundo de Pokémon, poderíamos dizer que os creepers são do tipo planta. Hytale é o nome de um jogo que muitos dizem que se tornará o novo Minecraft. Assim como o próprio Minecraft, Hytale é uma aventura sandbox. Só que a diferença é que o jogo tem muito mais conteúdo do que podemos encontrar em Minecraft, tanto no que diz respeito a monstros quanto a animais, mecânicas e etc. Esse jogo realmente me encantou desde que eu vi o anúncio dele alguns anos atrás, e até mesmo chegou a ser nomeado na categoria de jogo mais desejado do Golden Joystick Awards de 2019. Porém, ele começou a ser produzido em 2015, e desde então ainda não foi lançado e aparentemente não tem nenhuma data estipulada para o lançamento. Atualmente o jogo é propriedade da Riot, uma vez que ela comprou o estúdio que produzia Hytale em 2020. Então eu até acredito que esteja em boas mãos, pois a Riot é geralmente bastante dedicada em seus projetos. Mas agora só resta aguardar para saber como será o resultado final do jogo.
Basicamente, na versão de Xbox 360, quando você jogava no mapa de tutorial do jogo, havia uma logo do Minecraft que ficava flutuando no ar e você podia entrar nela a partir de uma alavanca que ficava do lado de fora. E ao abrir, havia um portal do Nether em uma das extremidades da logo. Nada de muito especial, mas uma coisa bem curiosa. Jeb Bergenstein é o nome de um dos devs do jogo. E um easter egg muito conhecido entre os jogadores é de que caso você renomeie uma etiqueta com o nome Jeb Underline e coloque em uma ovelha, ela ficará em RGB. Também existem outros easter eggs, como por exemplo com o nome Dinnerbone, que faz com que os mobs fiquem de cabeça para baixo, ou Toast, que caso seja aplicado em um coelho, ele mudará para uma cor específica. As Farlands eram um tipo de bug de geração de terreno muito característico das versões antigas de Minecraft. O nome Farland vem justamente por conta da distância que era preciso ser percorrida para que pudessem ser encontradas essas estruturas, sendo que elas apareciam geralmente em torno de 12 milhões e meio de blocos de distância. O que por acaso não é pouca coisa. Quando o jogador chegava nas Farlands, o jogo começava a ficar completamente bugado com travamentos, bugs de renderização, etc. Isso acontecia porque basicamente o jogo nessa distância começava a falhar no cálculo de geração de mundo. Nas atualizações posteriores da versão beta 1.17, as Farlands deixaram de existir, sendo substituídas pela borda do mapa. Em meio a datas comemorativas, Minecraft costuma trazer algumas novidades aos jogadores e também fazer algumas piadas. E quando se fala em 1º de abril, o jogo ficou marcado pelas mais diversas bizarrices que os jogadores já puderam presenciar. Quando, por exemplo, em 2013 a Mojang lançou uma atualização nessa data, adicionando uma galinha azul que dropava diamantes lápis lazuli junto desse Wither rosa bizarro. Só que no ano seguinte teve a atualização mais bizarra de todas, onde nela todos os sons do jogo foram trocados por sons de villagers. Stay away, I will hurt you. Oink, I am out. Stay away. Dig. Desde então, Minecraft sempre fez uma ou outra piada comemorando o Dia da Mentira, e não dá pra negar que até que é uma coisa bem divertida. Assim como Herobrine, a Entidade 303 foi uma lenda urbana que descrevia a existência de uma entidade sombria dentro do jogo. Segundo a história, ele seria descrito possuindo um manto branco cobrindo seu corpo e com olhos vermelhos de cor de sangue. E seu nome seria esse, pois segundo o primeiro relato descrevendo a lenda, 303 seria o nome do objeto ou da coisa que estaria causando estragos no mundo da pessoa que fez o relato. O OP afirmou que ocorridos estranhos estavam acontecendo no mundo que ele jogava com seus amigos, como casas sendo incendiadas sem motivos e itens desaparecendo. E quando eles mexeram no código-fonte do jogo, haviam várias linhas de código apontando para uma entidade nomeada 303, que havia feito várias alterações no mundo de maneira espontânea. A lenda ficou muito popular e inclusive muitos passaram a chamar a entidade 303 como sendo o novo Herobrine, apesar de obviamente não chegar nem perto da popularidade do Herobrine. Cave Game era o nome dado ao Minecraft quando ele ainda estava em seus estágios iniciais. Durante essa época o jogo funcionava da versão Pre-Classic, que era a primeira versão do jogo, onde nele o jogador só podia caminhar pelo mundo colocando ou tirando blocos do cenário. Apesar de ser uma versão bastante vazia do jogo, ainda é bem curioso ver como ele era em seus estágios iniciais. Nu é o nome de uma outra lenda oriunda de Minecraft. A história de Nu teria surgido na internet entre meados de 2014, e ela fala sobre uma entidade com uma skin completamente negra que deixava placas espalhadas pelo mapa escrevendo seu nome para o jogador ler. E caso você estivesse perto do Nu, seu jogo ia começar a travar e ficar mais lento, como se o seu PC não pudesse suportar a existência dele. É dito que na história do jogo, o Nu seria o verdadeiro vilão do jogo, e que o Herobrine só estaria esse tempo todo tentando nos avisar sobre essa entidade que é o verdadeiro perigo. Eu pessoalmente acho que o Nu é uma lenda com grande potencial para gerar uma história, mas ele não é muito prestigiado hoje em dia de qualquer jeito. Trovões em Minecraft podem causar alguns efeitos interessantes. Por exemplo, caso acerte um Creeper, ele ficará carregado fazendo com que sua explosão seja ainda maior. Caso acerte um porco, ele se transformará num Zombie Pigman, e até mesmo existe uma chance bem pequena de que acertando o próprio solo mesmo, ele acabe spawnando cavaleiros esqueletos. Mas é uma chance bem rara de acontecer isso.
Modified Jungle Edge é basicamente o nome dado ao bioma mais raro que existe no jogo, mas dizer apenas raro não condiz com a dificuldade que é encontrar esse bioma em um mundo, pois para que se tenha uma ideia, esse bioma cobre apenas 0,0001% do mundo superior, o que é mais do que o suficiente para dizer que a maioria dos que jogam Minecraft nem mesmo chegarão a ver esse bioma algum dia. Desde que foram lançados na versão 1.16 de Minecraft, os discos sempre foram alvos de teorias e mistérios relacionados à sua origem e significado, principalmente os discos 11, 13 e mais recentemente o disco 15. Pois ao contrário dos outros, que apenas funcionam tocando músicas normais, o conteúdo desses discos se destacam por não ter absolutamente nada a ver com músicas. No disco 11, por exemplo, podemos ouvir uma pessoa correndo por alguma caverna, como se estivesse fugindo de alguém ou de alguma coisa. E talvez esse seja o disco mais conhecido nesse sentido, pois muitos teorizam que nele a pessoa estaria fugindo do Herobrine, o que teoricamente comprovaria sua existência canônica na história. Mas obviamente isso é apenas especulação. E tanto o disco 13 quanto o 15 basicamente funcionam do mesmo jeito. É quase como se esses discos estivessem deslocados do universo do jogo. E pra falar a verdade, até parece reforçar a ideia de Minecraft ser na verdade uma história de terror. E não é nem exagero. É como se eles estivessem ali para contar alguma história de civilizações perdidas que desapareceram no tempo, ou até mesmo para mostrar que existe um mistério obscuro na história do jogo que até hoje não foi desvendado. Mas eu acredito que muito provavelmente esse é um mistério que continuará sem ser resolvido. Essa é uma versão de Minecraft desenvolvida para fins educacionais. Basicamente é uma edição do jogo que permite ser usada por professores como meio educativo em escolas, o que é uma forma muito útil de incentivar o aprendizado para alunos mais novos, por trazer um engajamento ainda maior. Afinal, todo mundo gosta de Minecraft, então é uma ótima ideia mesclar isso com o aprendizado. Com certeza um dos melhores projetos da Mojang. Os poços são uma parte característica dos biomas de deserto. Porém, apesar disso, a existência deles não parece indicar alguma utilidade. Pois tendo em vista que no deserto de Minecraft já existe água o suficiente, como nas vilas por exemplo, os poços meio que parecem ser inúteis nesse sentido. Existem teorias sobre essas estruturas de que de alguma forma eles poderiam esconder alguma coisa subterrânea, e até outras que ligam eles à entidade do Herobrine. Mas é mais provável que a existência desses poços sejam apenas para fins decorativos. Na textura do bloco de Soul Sand existem alguns rostos mórbidos presentes lá com expressões de lamento, como se fossem almas perdidas que acabaram se tornando parte do Nether. Esse é o detalhe que existe desde a textura clássica do jogo. Além disso, como sabemos, ao caminhar pela Soul Sand ela deixa o jogador lento, então é como se o motivo disso fosse que as almas presas lá estivessem tentando se salvar agarrando em você para sair de seu tormento eterno. Isso é uma coisa bem bizarra de saber e acaba até dando um ar mais macabro pro jogo. Essa foi uma configuração adicionada na versão 1.7.2 do jogo, e quando ativada ela permitia que fossem adicionados efeitos visuais que variavam em estilos bem anormais, para dizer o mínimo. A maioria desses efeitos tornavam o jogo praticamente injogável, então eles só seriam usados como uma forma de entretenimento mesmo. Eles acabaram sendo removidos a partir da versão 1.9 porque essa configuração travava em computadores mais lentos e diminuía o desempenho do jogo. Mas era realmente uma função bem divertida e podia fazer você ir de um mundo de cabeça para baixo até uma versão creepypasta de Pokémon. E é uma pena que essa config foi removida. Como sabemos, a China, assim como outros países orientais, são muito fechados, principalmente com relação ao contato com o Ocidente. Porém, devido ao sucesso mundial que foi Minecraft, a China acabou tendo que aceitar o jogo em seu território, porém com algumas restrições. Foi então que surgiu uma versão dedicada para a comunidade chinesa que é chamada China Edition. Essa versão é bem estranha e diferente do que conhecemos, já que só para que uma pessoa consiga jogar, é necessário um documento de cidadania chinesa. Pois é. Além disso, o jogo tem alguns textos censurados, é limitado e bloqueado no idioma chinês simplificado, e vem com alguns mods pré-instalados um tanto estranhos que eu pessoalmente não entendi muito bem. Por exemplo, um mod de gerenciamento de jogadores, um mod de filtro e um mod de anti-adição. Seja lá o que isso signifique. Na lista de idiomas disponíveis no jogo, além dos idiomas padrões, existem alguns que estão lá apenas para serem um tipo de piada e não estão ligados a uma língua que realmente exista.
Por exemplo, o dialeto pirata, o inglês shakespeariano, o English, que seria o inglês purista, e também o inglês de cabeça para baixo. Eu achei isso simplesmente genial no dia que descobri que existia isso no jogo. É normal que quando um jogo começa a fazer muito sucesso e se tornar muito popular, que comecem a surgir cópias dos mais diversos tipos com a intenção de surfar no hype do jogo para obter algum lucro. E esse tipo de prática é tão comum que também é notavelmente observada em filmes. Só que em termos de cópias, muito provavelmente Minecraft junto de FNAF possuem o número mais absurdo de cópias bizarras existentes na internet. E a grande maioria delas são encontradas, obviamente, na Play Store. Quase todos os jogos desse formato que encontramos são mal otimizados, bugados, lotados de propaganda e com nomes genéricos. Ou seja, ruins. Mas querendo ou não, é uma coisa um tanto curiosa para olhar em quantas variações que existem com relação a cópias do jogo, apesar da qualidade duvidosa de muitas delas. Mas também é intrigante pensar na possibilidade de que algumas dessas cópias possam esconder algum mistério bem obscuro que até hoje não foi descoberto por ninguém. Mas sinceramente, eu que não vou me arriscar em descobrir. Infamine era um jogo amplamente desconhecido, mas que foi o que inspirou a criação de Minecraft. O jogo é ambientado em cavernas, onde o jogador joga como um mineiro que procura minerais, sendo que você também é livre para explorar os cenários e construir coisas. Ele foi criado originalmente com a ideia de ser um jogo competitivo baseado em equipes, e ficou até que bem famoso em alguns fóruns da internet em meados de 2009. Porém, devido a um vazamento do código-fonte, ele ficou praticamente livre para que hackers fizessem várias alterações ilegais no jogo, o que por sua vez deu origem a versões diferentes dele na internet que não podiam mais ser mantidas, por estarem fora de controle. E isso acabou infelizmente culminando no jogo tendo seu desenvolvimento interrompido. Isso inclusive lembra muito o desfecho que o jogo Moirai teve, que em ambos os casos foi uma conclusão bem infeliz. Pack.png é o nome da clássica screenshot que protagoniza a capa da textura padrão do jogo. Por muitos anos os jogadores se perguntaram se a imagem em questão era de fato de alguma seed existente no jogo ou apenas de uma construção artificial. E essa dúvida foi o que gerou uma busca insana que reuniu vários membros da comunidade de Minecraft para tentar descobrir a seed que deu origem a esse screenshot. Só que a parte mais inacreditável é que por mais insano que isso fosse, eles realmente conseguiram encontrar. E a seed em questão é a seed 32578403885049537787. Pode parecer uma coisa impossível, mas para que fosse encontrado os jogadores utilizaram de alguns métodos que, entre aspas, facilitavam a busca, como a posição em formato das nuvens que tem padrões específicos em cada seed. Mas ainda assim, isso é um feito indiscutivelmente impressionante e só prova como os fãs podem ir longe quando se trata de Minecraft. Quando você inicia um launcher do jogo, existe uma chance miserável de apenas 0,01% de chance da logo do Minecraft que aparece no início ser trocada pela palavra Minecraft. Além de ser uma chance muito rara disso acontecer, esse detalhe é muito difícil de ser percebido. E aliás, existe até mesmo a possibilidade disso já ter acontecido com você e outras pessoas que acabaram ignorando por não ter notado. Sinceramente, isso não tem relevância alguma no jogo, é só um easter egg curioso. Mas até um tempo atrás eu tinha formado um objetivo um tanto idiota de algum dia fazer uma live apenas dedicada em encontrar esse easter egg e abrindo e fechando o jogo várias vezes. O que eu acho que sinceramente eu nunca vou fazer, mas quem sabe eu mude de ideia. O Void é um lugar que sempre foi fonte de mistérios dentro de Minecraft. Por ser um lugar estranho e, como o próprio nome diz, vazio, que nem mesmo pode ser acessado no modo criativo, existem muitas teorias envoltas na existência do Void. Como se esse lugar escondesse algum segredo obscuro, como alguma entidade ou coisa assim. É realmente bem esquisito olhar para a ideia de que o Void é literalmente tudo o que existe abaixo do mundo de Minecraft, sendo nada além de um abismo sem fim, um limbo infinito. Eu acredito que o Void seja um tipo de dimensão à parte no universo do jogo, o que pode parecer um tanto estranho quando levamos em conta que ele ainda está no Overworld. Porém, ele tecnicamente não pode ser acessado, já que as Bedrocks agem como um tipo de parede que impede que você acesse essa dimensão. Mas se existe um real significado para a existência do Void no jogo, isso é algo que só podemos especular.
Desde muito tempo, os jogadores aguardam ansiosamente pelo lançamento da versão 2.0 do jogo, e já houveram alguns momentos específicos na trajetória de Minecraft em que isso se tornou de fato uma esperança. Quando, por exemplo, lançou uma atualização que se chamava literalmente Minecraft 2.0, porém ela não era nada mais do que uma piada de 1º de abril. E outro momento que também muitos acreditaram que sairia enfim a versão 2.0 do jogo foi após a atualização 1.9. Inclusive, até eu tava esperando que ela fosse lançada nesse momento. Porém, para decepção de todos, isso também não aconteceu. E apesar de ser uma esperança dos jogadores, eu pessoalmente acho que provavelmente essa atualização nunca vai sair. Porque se você parar para pensar, faz muito mais sentido para Mojang lançar updates como eles têm feito e continuar sustentando um jogo que nunca sai de moda do que arriscar uma atualização que talvez nem agrade tanto o público como é esperado. Mas quem sabe, né? Standard Galactic Alphabet é o nome do idioma que encontramos escrito na mesa de encantamentos. Esse sistema é o padrão de escrita usado na série Commander Keen, e consiste em uma cifra de substituição simples, onde cada letra do alfabeto latino é substituída por um símbolo específico. Esse alfabeto foi inserido no jogo em outubro de 2011, mas apesar disso, tentar traduzir os textos apresentados na mesa é inútil, pois eles não são nada além de letras aleatórias espalhadas que não tem nada a ver com os encantamentos. Popularmente conhecido como Aether, a Dimensão do Céu foi um tipo de mito que surgiu em Minecraft, dizendo que no jogo haveria uma dimensão a mais que permitiria o jogador acessar o céu, e esse seria um lugar equivalente ao Nether ou The End, tendo uma estrutura própria. E com certeza não foram poucos os que caíram na história do clássico portal de glowstone que ativava com água, e no final não ativava, né? Mas apesar da lenda, houve sim, em um momento do jogo, uma ideia de adicionar uma dimensão do céu, que seria onde o jogo terminaria, porém ele foi substituído pelo The End e acabou sendo descartado. Apesar disso, eu tenho uma forte sensação de que algum dia ainda veremos uma dimensão do céu canônica no universo de Minecraft. Pelo nome talvez você não se lembre, mas esse é um personagem, ou melhor, uma criatura que existe no jogo e que você já viu. Sendo que ele, ou melhor, ela, não é nada mais do que o Ender Dragon. Sim, o Ender Dragon é na verdade a Ender Dragon, e o nome dela é Jane. Com certeza esse é um fato que muitos desconheciam. Killerbone é o nome de um coelho do demônio, que é um mob presente no jogo, que basicamente ataca qualquer um que estiver perto dele em um raio de até 16 blocos de distância. Ele não pode ser encontrado no mundo normalmente, e a única forma de invocá-lo é a partir de comandos. Ele é uma referência ao coelho assassino de Carbanog do filme Monty Python. Uma referência bem cômica. Existia um interesse da Mojang em adicionar gigantes no jogo. Essa ideia infelizmente foi descartada porque o combate contra eles seria uma coisa muito difícil por serem muito fortes. Mas apesar disso, eles ainda existem no jogo e podem ser invocados a partir de comandos. A skin desse mob é basicamente a mesma dos zumbis, mas estranhamente houve um momento no desenvolvimento deles que essa skin foi trocada pela skin do Steve, o que certamente tornaria eles ainda mais bizarros se fosse adicionado no jogo desse jeito. Quando criamos um portal para o Nether, uma coisa bem característica dele são as partículas que ele emana como se fosse um tipo de energia escura. Apesar de parecer apenas um detalhe, é curioso o fato de que essa mesma partícula pode ser encontrada em outras coisas, como por exemplo nos Endermans. É possível que essa seja um tipo de partícula rara que esteja relacionada com teleporte, afinal em ambos os casos eles são objetos que atravessam dimensões. E a partir disso é possível até mesmo especular teorias com relação a essa possível energia desconhecida no universo de Minecraft. Os monólitos eram estruturas geradas naturalmente no mundo do jogo como resultado de falha na geração de terreno. Quando esse erro acontecia, ele gerava uma região inteira que se estendia até o limite total de altura no jogo. Mas na verdade esse bug tecnicamente geraria um terreno infinitamente para cima. Mas isso só não acontecia porque o jogo tinha um limite de altura. Então é possível que caso esse erro acontecesse e não houvesse esse limite, o jogo simplesmente iria crashar. Esse erro era muito comum nas versões posteriores da InfDev até as primeiras versões alpha do jogo. Posteriormente esse erro foi corrigido e hoje em dia não acontece mais.
Existem algumas conquistas no jogo que são ocultas ao jogador, e você só pode ver que elas existem quando consegue alcançá-las. Por exemplo, existe uma conquista chamada Voluntary Exile, ou Exílio Voluntário, que basicamente, para ser desbloqueada, é necessário matar um pillager que esteja carregando um banner nas costas. Porém, existem outras mais complicadas, como a chamada How Did We Get Here? Ou Como Chegamos Até Aqui, que para que seja alcançada, é necessário que o jogador acumule 33 tipos diferentes de efeitos de status ao mesmo tempo. Pois é, no total, considerando essas duas, existem 9 conquistas ocultas desse tipo. O Evoker tem um som bem característico quando está conjurando magias. Só que uma coisa interessante sobre ele é que esse barulho é na verdade uma referência aos monges do jogo Age of Empires. Aliás, é muito improvável que você não conheça esse som, já que ele é um tipo de meme bem clássico nos jogos. O reator do Nether era um tipo de construção que havia sido adicionada na Bedrock Edition. A estrutura era formada por blocos de ouro e cobblestone com um tipo de núcleo no seu interior sendo construído em tamanho 3x3x3. Quando iniciado, ele teleportava você para uma dimensão parecida com o Nether e começava a gerar grandes quantidades de itens aleatórios, geralmente itens raros ou até impossíveis de serem encontrados. Ele era o equivalente ao portal do Nether que temos hoje em dia, porém acabou sendo removido tempos depois com a adição da dimensão do Nether. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse vídeo demorou um pouco para sair porque eu fui um tanto ambicioso demais nele. Minecraft é um jogo com uma quantidade absurda de temas interessantes para serem explorados, então eu queria me assegurar de que conseguiria falar de pelo menos uma boa parte desses temas. Em razão disso, eu decidi que seria melhor separar esse iceberg em duas partes, para cobrir a maior parte dos temas que eu pesquisei. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E aguarde a segunda e última parte do iceberg que sairá muito em breve. Enquanto isso, caso ainda não tenha assistido, eu recomendo que veja os outros icebergs que eu já cobri aqui no canal. Eu separei uma playlist apenas com os icebergs que eu fiz até hoje e eu deixarei no fixado caso tenha interesse em assistir. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.